Foi. Show de bola. Então vamos lá, reforma tributária. A reforma tributária é uma das reformas que está vindo. E ela está assustando porque está sendo muito propagada pela mídia. A questão é, o quanto ela, de fato, impactará na sua empresa, no seu negócio e o porquê. Eu acho que antes da gente entender o impacto da reforma tributária, a gente tem que entender o que a gente paga de imposto hoje. Porque ainda temos uma dificuldade muito grande de entender o que vai para onde e por quê. Tudo que se tem um sentido de legislação. É amparado ou pela Constituição Federal, ou por uma lei complementar, ou por uma lei ordinária, tá? A reforma tributária, ela pode se misturar aí com outros pontos que estão vindo, tá vindo tudo ao mesmo tempo, dá a impressão que é a mesma coisa, e não é. Né? A NR1 é a norma regulamentadora que fala sobre a questão psicossocial. Como você vai lidar com seus funcionários, com seus colaboradores, no ambiente de trabalho, a responsabilidade que a empresa passa a ter, não somente pela questão de EPI, na parte física ali dos seus colaboradores, mas também da parte psicológica, como que eles estão lidando com o dia a dia, se eles estão se sentindo bem, se eles se sentem acolhidos, se eles têm perspectiva de evolução, isso tudo está englobado no que a Tássia acabou de falar com a gente ali, sobre a norma regulamentadora que está alterando ali a NR1, certo? A reforma trabalhista ainda está no Senado, ainda não é uma realidade, pode ser que no futuro venha a ser, mas ainda não é. Isso é um outro assunto. Não tem nada a ver com a reforma trabalhista de 2017, que fez diversas alterações na CLT. CLT é uma legislação de 1943, decreto 5452 de 1943, foi alterado pela Lei Complementar 13.467 de 2017 e fez ali algumas alterações pontuais que entra no SHOP. Adorei essa sigla, ajuda muito para lembrar, né, sobre habitualidade, sobre pontualidade, sobre subordinação, né, que os funcionários têm ali para poder se enquadrar com a característica da CLT, né? E a evolução fiscalizatória, vou pular a reforma tributária, né? Evolução fiscalizatória, que nada mais é do que esse monte de sites, né? A prefeitura, a junta comercial, o posto fiscal, o Estado, a carteira de trabalho, até aplicativo agora de streaming, nós temos agora através do GovBR. Todo mundo agora tem que se conectar o tempo todo com o GovBR. Se está todo mundo no mesmo lugar, concorda que é muito mais fácil de fiscalizar? Pensa que antigamente o fisco, para poder comparar a sua questão trabalhista com a sua questão previdenciária, com a sua questão empresarial, tinha que ir em vários lugares diferentes. Agora está tudo na mesma salinha, está tudo ali juntinho, junto ali dentro do GovBR. Então, a evolução fiscalizatória, ela é uma realidade. E pouco importa a reforma tributária. A reforma tributária, ela não está diretamente atrelada à revolução fiscalizatória, mas faz parte, né? A revolução fiscalizatória também observará a reforma tributária. Então, já sabemos que são coisas distintas. Então, uma vez desmembrado isso, sabendo que vai ter fiscalização, a partir de 2027 a fiscalização será mais rígida, pouco importa a reforma tributária, vamos pensar agora só na reforma tributária, o que de fato vai impactar. O que a gente paga hoje e o que a gente teria que pagar se a gente alterasse algo por conta da reforma tributária. E somos obrigados a alterar alguma coisa ou a gente pode ficar do jeito que está e ser feliz do jeito que estamos? Todas essas perguntas eu pretendo responder aqui. Se por acaso eu avançar um pouco o sinal, sintam-se à vontade para fazer perguntas, a gente dá um passo para trás, a gente tenta alinhar isso direitinho, vou tentar ser o mais didático possível, apesar de ser um assunto um pouco chato, tá? Primeiro lugar, eu vou falar de conceitos. Dois conceitos que hoje são muito propagados e que a gente tem que entender para até entender como que a gente funciona como empresário, como empresa, né? Dois conceitos, B2B e B2C. O to, de dois, né? São duas partes. Também tem aquela sonoridade do to, né? Que é de business to business, empresa para empresa, e o B2C, business to consumer, de empresa para consumidor. B2B é aquele empresário, aquela empresa que vende para outras empresas, e B2C é aquele empresário, aquela empresa que já vende
o seu produto, o seu serviço ali para o consumidor e usuário final. E isso aqui pode ser a divisão de águas ali para você saber se você vai se preocupar ou não com o fato da reforma tributária poder impactar ou não na sua empresa. Se a sua empresa for B2C, eu já te adianto que 99% você já está tranquilo que não vai te atrapalhar muito a reforma tributária. O que vai ficar provavelmente. Se for B2B, aí você vai ter que ligar um sinal amarelo ali no seu semáforo para poder entender se tem um impacto ou não, de acordo com os clientes. Você presta serviços, você vende seu serviço, você vende seu produto para empresas, é B2B. Pode ser que a reforma tributária impacte. Você vende para cliente, consumidor, usuário final, quem usa o seu produto já está ali, já é o final, já acabou, não tem mais ninguém que vai usar depois. Então, de repente, a reforma tributária não vai ser um problema para você, mas é legal entender os conceitos, até para entender o que você paga hoje de tributação, ok? Pois bem, quais são os impostos que a gente paga? Ah, mas tem muitos impostos. Quais são os impostos? Os impostos são o PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ICMS, ISS, IPI e CPP. Mas por que tudo isso de imposto? É tudo sobre o produto? É tudo sobre o faturamento? Como que funciona? Por que chegamos aqui, né? Cada um desses impostos tem uma origem e cada um desses impostos tem um destino. Cada um desses impostos tem um porquê e tem uma legislação em torno daquele imposto, tá? O PIS e o COFINS, por exemplo, eles são irmãozinhos ali, irmãozinhos. Eles nasceram ali no fim da década de 80, começo da década de 90, são o Programa de Integração Social e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Eles vêm lá da necessidade de uma reforma previdenciária. A gente falando de reforma previdenciária desde sempre, né? Porque, querendo ou não, as pessoas estão nascendo e a nossa expectativa de vida está aumentando e mais aposentados nós temos e mais nós temos que contribuir para a Previdência para poder manter, né? Isso já acontecia no fim da década de 80. Isso fez com que o PIS e o COFINS fosse implementado para ajudar na assistência ali previdenciária. Acabou que perdeu esse motivo ao longo do caminho e virou tão somente um tributo, uma contribuição, um imposto, para dizer a palavra, um imposto sobre o consumo. Então, o PIS e o COFINS são um imposto sobre o consumo. Comprei uma mercadoria, comprei um serviço, pago o PIS, pago o COFINS, porque é o consumo. Aluguei um imóvel, pago o PIS, pago o COFINS, porque é um consumo, tá? E a IRPJ e CSLL, eles também são irmãozinhos, tá? E a IRPJ é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. E todo país tem, não tem jeito. E a CSLL é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ela vem naquela toada do assistencialismo, né? De contribuições, aí já também no fim da década de 80, ali para fortalecimento da sociedade como um todo, a diminuição de taxa de analfabetismo, expectativa de criação de rendas para famílias com baixa renda, enfim. A contribuição social do lucro líquido tem esse objetivo, e ele vem irmãozinho do imposto de renda ali, e é sobre lucro das empresas, né? O Simples Nacional deturpou um pouquinho esse sentido, mas uma premissa era o lucro da empresa paga imposto de renda e CSLL. O consumo paga PIS e COFINS. E isso é federal e acabou. O ICMS é estadual. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Vendeu mercadoria, comprou mercadoria, ICMS na veia. Pagou ICMS. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. ISS é Imposto sobre Serviços. Vendeu serviço, comprou serviço, ISS. Pagou ISS. ICMS vai para o Estado, ISS vai para o município. Então, nós temos aqui 4 impostos que vão para a federação, PIS e COFINS sobre consumo, IRPJ, CSLL sobre lucro, ICMS sobre consumo, só que para o Estado, ISS sobre serviço, só que para o município. São 5.585 municípios, são 26 unidades federativas, mais o Distrito Federal, 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 unidades federativas no Brasil. São 27 legislações de unidades federativas e 5.585 a nível federal de municípios, né? Então, são várias legislações para falar sobre ICMS, são várias legislações para falar sobre o ISS. O IPI é Imposto sobre Produto Industrializado, ele não tem característica tributária, mas é um imposto. É lógico que tem característica tributária, tem que pagar.
Não, calma. Não é que não tem característica tributária, ela não tem a característica de arrecadação. A ideia do IPI é você fomentar um setor econômico da sociedade. Para quem é mais antigo, vai lembrar lá que na década de 80, São Paulo, capital, teve um boom de carros ali, e teve, começo dos anos 2000 ali, né, um pouco antes do rodízio, teve um boom de carros, e daí tinha que segurar um pouquinho a venda de carros para São Paulo. O que você faz? Aumenta o IPI. Para quem lembra ali de 2008, que teve a crise imobiliária dos Estados Unidos, que acabou sendo uma crise global, a linha branca aqui no Brasil não perdeu força, continuou vendendo. Por quê? Porque zerou o IPI, né? Daí você faz isso, o governo faz isso. Ele aumenta o IPI quando quer segurar a venda de um produto e diminui ou zera o IPI quando quer liberar para aquele produto vender mais. O IPI serve para isso, é para controle. Ele não é característica tributária, tá? E o CPP, finalmente, contribuição previdenciária patronal, é o que sustenta a máquina do INSS, lá volta nós para o INSS, e daí, essa daí é o pagamento pela empresa e é sobre folha de pagamento. O Simples Nacional acabou nos trazendo uma visão um pouco diferente disso, porque o Simples Nacional fez com que tudo isso daqui fosse pago sobre faturamento, e não deveria ser. O PIS, o COFINS seria sobre consumo, IRPJ, CSLL sobre o lucro, ICMS e ISS sobre consumo, só que para o Estado e município, IPI, controle, e CPP, folha de pagamento. Esse é o objetivo, por isso que são várias siglas, né? Essa seria a ideia, tá? Só que o que acontece? Acontece que o IPI, que é ali sobre a questão da fomentação, o CPP, que é sobre folha, o IRPJ CSLL, que é sobre lucro, o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS, que é sobre faturamento, né, que é sobre o consumo, eles todos foram unificados dentro do Simples, e hoje a gente acaba vendo tudo como uma coisa só dentro do DAS, documento de arrecadação do Simples. Quem é lucro presumido, lucro real, acaba tendo uma visão um pouco mais clara sobre como que funciona isso, né? No Simples Nacional é tudo meio que unificado. A ideia da reforma tributária é justamente sobre o consumo. Então, não fala sobre o resto, fala sobre o PIS, COFINS, ICMS e ISS, que é sobre consumo. E a ideia era pegar esses 4 impostos e transformar num só. Só que qual o problema? O problema é que 1 é federal, 2 são federais, e 2 são municipal e estadual. E daí tem a guerra fiscal. Cada estado quer sua fatia do bolo. Cada município quer sua fatia do bolo. E se todo mundo está brigando, como que faz para unificar? A solução criada foi através de uma legislação, a Lei Complementar 214 de 2025, que unificou o PIS e COFINS numa única sigla chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, que era PIS e COFINS, vira uma coisa só, CBS e acabou. E o ICMS e o ISS viraram IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Mas daí vai para quem? Vai para o município? Vai para o estado? Vai para quem? Se o ICMS era estadual, o ISS era municipal, o IBS vai para quem? Ele vai para um grupo de controle, que é um comitê gestor do IBS, e lá eles se preocupam se vão distribuir esse IBS para o município de Peruíbe, de Ferraz de Vasconcelos, de Vinhedos, aí manda para onde tiver que mandar, ou para o estado de São Paulo, daí lá eles vão ver, tá? Isso faz com que a gente já tenha uma dor de cabeça a menos. Então, nesse ponto, a reforma tributária vai ajudar, porque a gente vai parar de brigar para saber para qual município que vai, qual a legislação de qual município que a gente vai ter que obedecer, qual a legislação de qual estado que a gente vai ter que obedecer. A ideia inicial era não ter IBS e CBS, era tudo isso ser uma única coisa chamada IVA, Índice de Valor Agregado. É isso que acontece em todos os países do mundo. Todos não, mas a maior parte dos países do mundo hoje tem um IVA sobre o consumo. Estados Unidos funciona assim. Você pega lá, você vai pegar o valor do celular, o celular é tantos dólares, mas tanto de imposto, o imposto é o IVA, você vai pagar ali a parte. Mas não funcionou porque a gente ainda tem esse probleminha que o Brasil é um país continental e tem ali o que é arrecadado para os estados, para os municípios, para a União. União, CBS vai para a Receita, morreu o assunto, município ou estado, a gente não tem mais que brigar, IBS. Isso não vai ser de uma vez, isso vai ser aos poucos, tá? Então, só para recapitular, o que ficou? O que sobrou dessa brincadeira? Sobre lucro, continuamos tendo imposto de renda e CSLL. Sobre consumo, agora não temos mais PIS, não temos mais COFINS, não temos mais ICMS, não temos mais ISS. Temos o IBS, que é municipal / estadual, e temos o CBS, que é federal. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e os dois juntos formam um único IVA, Índice de Valor Agregado.
Legal, muito bom. Então, mudou só sigla, é isso? Então, acabou? Não temos nenhuma preocupação a partir daqui? Não é assim, tá? Só mais uma observação. Também vai ter um outro que vai ser o IS, que é o imposto seletivo, ele vai substituir o IPI. Ele continua tendo aquele negócio de segurar, puxar, tal, mas com IS agora, não mais com IPI, com exceção do que for Zona Franca de Manaus, mas daí é um caso para empresas multinacionais que estão competindo ali na Zona Franca de Manaus. Então, para indústrias, teremos o IS, que é o imposto seletivo, chamado de imposto do pecado, porque vai ali taxar bebida alcoólica, cigarro, são os impostos que são necessários para poder ter ali a manutenção de determinada categoria, determinado segmento da sociedade, tá bom? Pois bem, quais são os regimes tributários que nós temos no Brasil hoje? E mudou alguma coisa? Não mudou. Continuamos tendo Simples Nacional, amparado pela mesma lei complementar 123 de 2006, que o Eliacom tanto fala toda vez que a gente vem conversar sobre imposto, ele fala 123 de 2006, a gente tem que ver lá o artigo 14 da distribuição de lucro, a gente tem que ver lá como que funciona na 128 para o MEI, a gente tem que ver a mesma lei, tá? Então, a lei 214 não matou a 123. Lucro presumido, continua falando com a lei ordinária 9.718 de 98. Então, imposto de renda, CCLL, continua calculando do mesmíssimo jeito, porque a reforma tributária não foi geral, ela foi sobre consumo. Ela fala tão somente de PIS, COFINS e de ICMS e ISS, ok? E lucro real, que vem de um decreto de 1977, antes da Constituição Federal de 88, 1598 de 77, foi absorvido pela Constituição Federal e segue aí do jeito que estava antes, continua do mesmo jeito, de repente o que menos mudou é o lucro real, inclusive, tá? Qual o ponto? E daí eu vou falar de outro conceito, tá? Vou pedir para vocês guardarem com carinho tudo que a gente falou até agora, que vai ter IBS, que vai ter CBS, que é sobre consumo, que vai ter IRPJ, CSL já tem, vai continuar tendo, que é sobre lucro, que vai ter CPP, que é sobre previdência, tudo isso continua. Que temos os 3 regimes, nada disso mudou, tá? Mas eu quero colocar 2 conceitos aqui para a gente entender o que pode mudar para quem é do Simples Nacional. Pode ser benéfico, pode não ser benéfico. Provavelmente não será, já vou te adiantar, tá? Mas pode ser que você que trabalha B2B, falei já B2B, B2C, lembra? B2B, business to business. Se você vende para outros empresários, pode ser que esse conceito seja um conceito que você precisa estudar comigo. Aqui a gente precisa fazer uma boa análise para poder entender se vai mudar alguma coisa para você ou não, até com os seus clientes também, se os seus clientes vão querer que você mude alguma coisa, tá? Se for B2C, provavelmente não vai mudar. Mas quais são os 2 conceitos? Os 2 conceitos são o conceito do não cumulativo e o conceito do cumulativo. O que é o não cumulativo e o que é o cumulativo? Não cumulativo é o que não se acumula. Horas não diga. Pois bem, digo, não se acumula. Não se acumula significa que você sempre vai substituir um pelo outro, nunca vai somar. Sempre vai ser a mesma coisa, certo? Vou falar um exemplo, tá? Vou chamar um imposto aqui, o imposto Astolfo, tá? O Astolfo é um imposto que vem à fábrica, pouco importa qual é o imposto, tá? O imposto Astolfo é a fábrica que paga 10% ali de imposto, tá? Quando vai vender pro atacadista. Se paga 10% de R$2, paga 20 centavos. A fábrica vai pagar 20 centavos por vender o produto por R$2. 10% de R$2, 20 centavos. Até aqui tranquilo? Muito bem. Vendeu para o varejista. O atacadista vai pagar para o varejista 10% dos 5. 5 vezes 10% dá 50 centavos. Ué, mas a fábrica já pagou 20. Aí não é cumulativo. Vai descontar. Então, se você, 5 vezes 10% dá 50 centavos, você não precisa pagar 20, você só paga 30, porque 20 já foi pago antes. Não é cumulativo. Não é 30 mais, não é 50 mais 20, entendeu? É 50 e você abate os 20 e paga só os 30 da diferença. E o varejista que vai vender para a lanchonete, mesma coisa, vendeu por R$9, 10% de R$9 dá 90 centavos, mas já pagou lá entre a fábrica, atacadista, varejista, já pagou 50 centavos. Então não paga os 90 centavos, paga 50, paga 40. 90 vezes 50 dá 40. Então você sempre vai descontar o que foi pago anteriormente. Até chegar a Thaís, a nossa ardente consumidora de café, que está sempre aqui com o cafezinho dela, com essa cara de doido aqui, 15 vezes
10% dá R$1,50, 1,50 menos os 90 centavos já paga pela toda a cadeia produtiva, o nome disso daqui é cadeia produtiva, tá? Então, fábrica, para atacadista, para varejista, para lanchonete, para Thaís, é cadeia produtiva. Todos nós fazemos parte de uma cadeia produtiva. Enquanto empresa, somos a cadeia da nossa empresa. Enquanto consumidores, somos o último item ali da cadeia produtiva de uma Coca-Cola, de uma bolacha, de um arroz, de um feijão, de um saco de cimento. Então, quanto cadeia produtiva, paga toda a cadeia vai pagar R$1,50, e a lanchonete, que é a última parte da cadeia, tem direito de abater desse R$1,50 todos os 90 centavos que foi pago por todo o resto da cadeia, pagando só os 60 remanescentes. Esse é o conceito do não cumulativo. Eu vou chamar o não cumulativo de conceito do desconto, porque você tem direito de descontar aquilo que foi pago anteriormente. Até aqui, tá tranquilo? Não cumulativo é o desconto. Show? Muito bem. Agora vou falar o conceito do cumulativo. O cumulativo é o percentual único. Pagou, acabou. Tá? O percentual costuma ser menor porque é único. Você paga uma vez só que você não abate nada e ninguém tem direito a crédito de nada também. Ok? Vamos dar o mesmo exemplo naquela cadeia produtiva, mesmíssima cadeia produtiva, só que dessa vez é 2% de imposto, só que cumulativo. A fábrica vai vender ali pro atacadista, vai pagar 2% de R$2, dá 4 centavos. O atacadista vai pagar para o varejista 2% de 5, os mesmos 5, 10 centavos. Isso aqui é cumulativo, está acumulando. Já foi 4 mais 10, dá 14. A varejista vai pagar para a lanchonete, 9 vezes 2, 18 centavos. Já tinha pago antes, 32. E daí a Thaís vai pagar ali no cumulativo, no fim das contas ela acaba pagando, porque ela está pagando pela cadeia, 62 centavos no cumulativo, porque é sempre 2%, não tem direito de abatimento de crédito, não tem direito de nada. Legal? Conceito do cumulativo, não tem direito de abater. Conceito do não cumulativo, tem direito de abater. Desconto, você tem direito de descontar. Percentual único, não tem direito de descontar. Dos impostos que a gente pagou até então, que a gente falou até então, tem impostos que têm conceito cumulativo e tem impostos que têm conceitos não cumulativos. No Simples Nacional, é tudo cumulativo. É tudo pago num único percentual, você não desconta nada, você não abate nada. Só que o percentual é bem mais em conta. E é por isso que a contabilidade todo ano fala, gente, vamos fazer o possível para manter no Simples Nacional. Por quê? Porque por mais que você tenha direito de abater, você não vai chegar lá. Você não consegue abater o suficiente para poder ter um imposto menor do que o que hoje o Simples Nacional nos proporciona, tá? Hoje o Simples Nacional, ó, se a gente for ver a tabelinha ali do PIS, COFINS, IRPJ, CCLL, ICMS, ISS, IPI, CPP, que são os impostos que a gente já apresentou anteriormente, no Simples Nacional é tudo percentual único. Nada tem direito de abater. Só que é muito mais em conta. A gente já vai falar sobre isso também, tá? No lucro presumido, alguns impostos têm direito de abater e outros não têm. Tá? O PIS e o COFINS é um percentual único, acabou, tá? O IRPJ, CCLL é uma tabelinha, a gente já vai falar sobre isso também no lucro presumido. O ICMS, ele tem direito de abater, é o único que tem, inclusive. ISS e IPI, percentual único, pagou, acabou, não abate nada. CPP sobre folha, daí não tem jeito. Contratou funcionário, pagou CPP. Daí é aquela questão que o William Bonner, agora o Cesar Tralli, né, todo dia fala lá no Jornal Nacional, que a categoria pediu a desoneração da folha de pagamento, é isso. Eles não querem mais pagar CPP sobre aquela categoria, certo? O lucro real, ele já tem ali o desconto, ele já consegue o desconto ali no PIS, no COFINS, só que o percentual vai lá no teto, você até consegue crédito, só que para usar esse crédito tem que jogar lá no teto. O que o IBS e o CBS vai fazer, além de mudar o nome das siglas? Além do PIS e do COFINS virarem CBS e do ICMS e do ISS virarem IBS, vai tudo agora ser com desconto. Tudo agora será no não cumulativo. Tudo será agora ali com uma alíquota. Os dois juntos terão uma alíquota de 27%, uma alíquota altíssima, e você tem direito de descontar. Pouco importa se é lucro presumido, se é lucro real, só ficamos pelo Simples Nacional. E daí no Simples Nacional, sim, temos agora essa métrica do simples por dentro e do simples por fora, que tanto está sendo falado. O simples por dentro nada mais é do que continuar pagando ali com percentual único. É o jeito que estava antes. Não vamos mexer no que está quieto. O time que está ganhando não mexe, né? O simples por fora eu quero deixar de pagar com percentual único, o IBS, o CBS, o antigo PIS, COFINS, ICMS e ISS,
para pagar com o percentual geral e ter direito de aproveitar crédito. Qual o problema? Vale a pena? Será que eu vou conseguir ter crédito suficiente para fazer com que valha menos do que o que eu estava pagando no percentual único? Essa é a pergunta. E eu já te adianto que muito provavelmente a gente fez essa conta com praticamente todos os nossos clientes, esgotamos as contas de trás para frente para trás. É muito provável que não vai valer a pena. E se não vai valer a pena, Eliacom, por que Katsu, que estão me propondo essa maravilhosa ideia de fazer por fora? Porque pode ser que o seu cliente, B2B, queira o crédito. E daí vai ser esse o ponto. Porque se você não gerar os 27% de imposto, ele não tem direito a crédito. E se ele não tem direito a crédito, para ele o seu produto fica mais caro. E daí pode ser que ele queira que você seja um Simples Nacional por fora. E daí a gente vai ter que fazer essas contas. Por isso que vai ter que olhar caso a caso quando for B2B. B2C, provavelmente, ninguém liga. B2C, o cliente vai continuar consumindo da mesma maneira, não vai ser esse o ponto, tá? Legal. Vamos falar do Simples agora. Como que funciona a conta do Simples hoje? Tudo é pago por uma única guia. Então, PIS, COFINS, RPJ, CCLL, ICMS, ISS, PI, CPP, eu não vejo nenhuma dessas guias, Eliacom. Você está falando para mim que tem tudo isso? Você está mentindo para mim? Tá, tudo isso dentro da sua guia DAS. O DAS é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Ele vem todo dia 20, quando cai no fim de semana vai para frente, mas todo dia 20, você paga o documento de arrecadação do Simples Nacional, e dentro do DAS tem tudo isso daí que eu falei. Tem PIS, COFINS, RPJ, CCLL, só que está tudo unificado, e tudo sobre o seu faturamento. E como é feita essa conta? Essa conta é feita através de anexos. Nós temos 5 anexos. Anexo 1 para comércio, vendeu o celular, comprou o celular. Comprou o celular, vendeu o celular. Comprou o celular, vendeu o celular. Isso daqui é revenda. Comércio, anexo 1. Comprou caneta, vendeu caneta. Revenda, comércio, anexo 1. Comprou plástico, tinta, acrílico, borracha. Fabricou uma caneta, vendeu caneta, não é mais venda. É indústria, anexo 2 do Simples Nacional. Serviços. Serviços pode ser anexo 3, 4 ou 5. 3 e 5. 3, se você respeita 28% do seu faturamento com pagamento de salário de funcionário. Quem é do anexo 3 já deve ter ouvido falar do fator R. Isso é o fator R. Você pagar 28% do seu salário, do seu faturamento, com folha de pagamento, prolabore, salário, fundo de garantia, encargos, em geral, trabalhistas, né? Anexo 4 é para advogado. O advogado, ele tem uma métrica um pouco diferente, e também obras, construção civil está no 4. E 5 é um anexo que ninguém quer cair. Então, vale mais a pena você aumentar o prolabore, que é o irmãozinho ali do anexo 3 no fator R. A gente já, quem é dali já sabe para onde está. Então, basicamente 1 comércio, 2 indústria, 3, 4, 5 serviços. Se você está no anexo 1, você tem uma tabela. Essa tabela é essa tabela progressiva. O imposto ele aumenta conforme seu faturamento aumenta. Ele sempre é calculado com base nos últimos 12 meses. Se você hoje está faturando X, sua alíquota será calculada sobre X. Se mês que vem é mais, você vai calcular sobre mais. Se for menos, é menos. Então, sempre vai mudar a alíquota conforme o mês vai passando. Como que é feita essa conta? Essa conta, você olha ali qual faixa que se enquadra a sua empresa de acordo com o faturamento bruto dos últimos 12 meses. Vou dar um exemplo. Sua empresa, por exemplo, comercial, vende e compra caneta, né? Faturou 2 milhões de reais nos últimos 12 meses. Seu faturamento bruto vai ser os 2 milhões. Você vai procurar a sua faixa, sua faixa, a quinta faixa ali, né? Entre 1.800.000 e 3.600.000. 2 milhões vezes os 14,30% da alíquota, você tem direito de descontar a parcela a deduzir, que aqui é 87.300, isso daqui é uma tabela progressiva. Essa tabela é uma tabela que o próprio anexo 1 fornece através da Lei Complementar 123 de 2006. Olha aí de novo, 123 de 2006 é do Simples Nacional, né? E daí você vai fazer a conta, 2 milhões vezes 14,3% vai dar 286 mil, menos 87.300 dá 198.700, dividido por 2 milhões, você chega na alíquota final, que é a alíquota que você vai aplicar ali sobre o seu faturamento de imposto, de 9,935%. 9,94% é o seu percentual de imposto. Sobre esse imposto engloba o quê? Engloba RPJ, CCLL, PIS, COFINS, CPP, CMS, engloba tudo.
IBS, CBS, que vai ser IBS no lugar do ICMS, CBS no lugar do PIS e COFINS, engloba tudo. Você não vai pagar nada por fora. Não vai pagar nada por fora. A não ser que você queira. E daí que tá a questão do simples por dentro e por fora, tá? Se você quiser pagar por fora, você pode. E daí você vai pegar, por exemplo, ali o lucro, que é o imposto de renda, que é 0,55, CSLL 0,35, você vai pagar no simples, não muda. É melhor do que pagar pelo presumido, que fica muito mais caro. A gente já vai fazer essa conta também. Previdenciário, 4,17% sobre o faturamento é mole. Molezinha, perto de ter que pagar sobre folha, certo? Sobre o consumo, se somar os dois, dá ali 4,87%. Para você deixar de pagar 4,87% sem desconto, você não vai descontar nada desses 4,87. Você pagou 4,87, acabou, que é o que você paga hoje. Se você hoje fatura 2 milhões de reais e você tem uma empresa de comércio, você vai pagar 4,87. É o que você já fatura. Vale para serviço, vale para comércio, vale para tudo, tá, gente? É o mesmo exemplo. Vou falar daqui a pouco fazer mais um, mas é a mesma coisa. Para você substituir esses 4,87 por fora, pagar 27% para gerar crédito de IBS e CBS para o seu cliente, que é B2B, seu cliente quer esse crédito, tá? E valer a pena para você, você tem que ter pelo menos 82% do valor da sua venda, pelo menos 82% você tem que ter de compra de mercadoria. Não é salário, não é encargo, não é compra de mercadoria. Vai valer água, luz, tudo que é consumo, né? Para você conseguir chegar a ter esse crédito. E ainda nessa compra, o seu cliente, daí você vai ser o próximo da lista, que vai ficar enchendo o saco dos outros para que a pessoa seja simples nacional por fora. Se o seu fornecedor de mercadoria for do simples por dentro, ele não vai te oferecer esse crédito. E você também vai pagar uma compra ali que você não tem direito. Esse crédito de aproveitamento não chega aos 82%, você vai pagar mais imposto. Então, aí que está o ponto. Eu acho que o grande pulo do gato agora é saber se seus clientes vão querer que você faça isso. Se os seus clientes vão querer que você deixe de pagar do jeito que você está pagando hoje, para deixar de pagar esses 4,87, então os 9,93 menos 4,87 vai dar ali uns 5%, né? Você passa a pagar 5% em vez de 9, mais 27 menos abatimento. Vai querer? Não sei. Só se valer a pena para você poder gerar esse crédito para o seu cliente insistir para que isso vale a pena. Né? Senão, provavelmente não valerá. Né? E lucro presumido, como funciona? Lucro presumido hoje tem fixo de 0,65 de PIS, 3% de COFINS, tem fixo de 2 a 5% de ISS, tem uma variável ali de 18% de CMS, tudo isso vai cair. Tudo isso vai virar IBS, CBS por 27% também com aproveitamento de crédito. O IRPJ e CSLL continua sendo pelo lucro de presunção. Daí, só para a gente lembrar como funciona, quem é lucro presumido, é legal a gente ter esse parâmetro, porque a gente tem o hábito de falar lucro presumido que paga sobre o lucro, né? E não é bem assim, né? O lucro presumido, ele paga sobre o faturamento, tecnicamente. É sobre um lucro indireto. Um lucro presumido, né? Por quê? Porque há uma tabela amparada pela Lei Ordinária 9.718 de 98, que fala que se você revende gás natural, o seu lucro é 1,6%. Se você revende mercadorias em geral, 8%. Se você presta serviços, revende serviços, seu lucro é 32%. Então, o imposto é calculado sobre essa presunção. A base de cálculo não é o seu lucro de verdade, não é o lucro real. O lucro real é sobre o lucro real. O lucro presumido, ele vai utilizar essa tabela, tá? Tanto para o imposto de renda, então, por exemplo, uma empresa de revenda, a mesma empresa de revenda que eu falei agora, dá 8% de presunção, 8% vezes 50 mil, por exemplo, de faturamento, daria 4 mil de lucro. Lucro, não é o lucro, é a base de cálculo. E daí você aplica os 15% de imposto e paga os R$ 600 ali de imposto de renda. Mesma coisa para a CSLL, você considera que o seu lucro é 12%, 12% de 50 mil dá 6 mil reais, seu lucro é 6 mil, você aplica os 9% sobre os 6 mil, dá os 540. Então, o lucro presumido, o imposto de renda CSLL continua da mesma maneira. Você vai pagar o seu imposto de renda, sua CSLL, sobre essa tabela de presunção. Isso não mudou, tá, gente? O que estava, continua estando. Vai agora mudar só para o consumo. Volto a dizer, a reforma tributária é uma reforma de consumo. Ela não é uma reforma geral, tá? Pro lucro real, né? Então, pro
Só para recapitular aqui, para o lucro presumido 0,65 e 3, vai virar os 27%. O lucro real hoje é 1,65 e 7,6 mais 18. Se você somar, dá os 27% do IBS-CBS, por isso que eu falei que o lucro real não vai mudar. E o lucro de verdade do imposto de renda CSLL é a base para o imposto de renda para CSLL, isso não mudou, continua a mesma coisa, tá? Então, para o lucro real só vai mudar o nome da sigla, e se for lucro real, tem, evidentemente, tanto o lucro presumido quanto o lucro real já dá o aproveitamento de crédito, porque você já vai ser obrigado a pagar os 27% ali e ter direito ao abatimento. Só vai mudar de fato para o simples se você quiser fazer o por fora. Cronograma dessa bagunça, né? O PIS e o COFINS acabam em 2027. O CBS vai nascer em 2027, o IBS não. Então ainda tem mais isso. Nada disso será de uma hora para outra. O PIS e o COFINS, trocado pelo CBS, representará tão somente 9% desses 27%. Os outros 18%, estou igual a Dilma agora, né? 9% de 17%. Não, calma. 27%. 18% é IBS. 9% é CBS. 9% começa agora, 2027. Os outros começam em 2029. Show? Fechamos aí? Isso significa que o ICMS e o ISS só vão morrer lá em 2033. Entre 2029 e 2033 ainda será uma transição ainda um pouco mais demorada, tá bom? Vamos fazer uma tabelinha aqui só para a gente entender isso visualmente, de repente com blocos fica mais fácil de entender, tá? Vamos falar de uma empresa, comércio, revenda, mesma coisa. Pode ser serviço também, não seja por isso, tá? Hoje, quem paga 4%, mas seja 6%, 8%, 9%, 10% dentro do simples, o seu bloco de pagamento é esse daqui, tá? Não sei se dá para ver o mouse, eu acho que dá para ver o mouse. O Gustavo puder me dar um toquezinho aqui, se dá para ver o mouse, eu agradeço. Esse blocão aqui de 4%, tá, dá para ver o mouse, legal. Esse blocão aqui de 4%, grandãozão, certo? Esse pequenininho é o CPP, tá? Esse pequenininho não tão pequenininho assim, né? Ele tá quase metadinho aqui. Esse daqui não vai mudar. CSL não vai mudar e RPJ não vai mudar. Quem vai mudar? No momento, esse daqui não muda. ICMS não muda. Só vai mudar o CBS. O IBS só vai mudar em 2029. No momento, agora, para 2027, só isso daqui. É disso daqui que a gente está falando. Para isso daqui valer a pena, hoje, ele representa 0,62% do que você paga de imposto. Você vai trocar 0,62% de 8% a 9%. Para conseguir crédito. Para você conseguir crédito, você vai ter que ter conta de água, de luz, compra de mercadoria, aluguel, vai ter que ter tudo que puder ter de crédito para poder abater, para chegar de 9 virar menos de 0,62 para você falar, agora vale a pena, certo? Para isso acontecer, para isso valer a pena, você tem que ter pelo menos 94% do seu faturamento gastando com isso tudo. Você não pode ter lucro, você não pode ter funcionário, você não pode ter... Tá entendendo? Provavelmente não vai valer a pena. Só vai valer a pena se de fato seu cliente te insistir porque ele quer esse crédito de 9%. Isso no primeiro momento para agora, tá? Para daqui a 2029, daí a gente já está falando desse blocão todo aqui, que deve englobar o ICMS e o ICBS, que o ICMS vai virar IBS, né? E daí esse blocão todo aqui vem, já estamos falando de metade, né? Metade já é 1,98, né? Exatamente metade, mas estamos perto, né? E daí os 1,98 você pode mudar para 27% e mesma coisa, utilizar com abatimento. Você tem que trocar 1,98 por 27, e daí você pode abater, minar esse 27, até esse 27 virar menos de 1,98. Se você chegar à conclusão que vale a pena, você tem que gastar pelo menos 88% da sua receita com compra de mercadoria, tal. Também não pode ter muito lucro. A verdade é que não vale a pena. Numericamente, não vale a pena. Estrategicamente, não vale a pena. Só existe essa possibilidade, por quê? Porque o seu cliente pode querer esse crédito. E daí, se ele quiser esse crédito, não tem jeito, meu filho, minha filha, você vai ter que fazer. E daí você vai ter que fazer as contas para ver onde que você vai conseguir esse crédito para você não ter um prejuízo. E daí você vai insistir com o seu fornecedor, que vai insistir com o fornecedor dele, que vai, entendeu? E daí pode ser que todo mundo chegue na conclusão, na mesma conclusão dentro daquela cadeia produtiva. Agora, por exemplo, o prestador de serviço provavelmente não vai, né? Por exemplo, o profissional de educação física, provavelmente ele não vai querer se atrever. O cliente dele não vai usar esse crédito para nada. Ele não vai revender a atividade física que ele está fazendo, né? Então, provavelmente para ele não vai valer a pena. Isso daqui é um cronograma geral, só para a gente entender, tá? O PIS, o COFINS virará CBS, o ICMS e o ISS virará IBS,
O IRPJ, CSL permanece do jeito que estão, CPP também permanece do jeito que está, ok? Então, a grande mudança é PIS e COFINS vira CBS, e você tem a possibilidade agora de chutar sua alíquota lá para cima para poder usar abatimento de crédito. Só que para isso vale a pena, você tem que faturar, tem que gastar tanto quanto fatura. Ou ter um cliente muito chato que te obriga a fazer isso porque ele quer esse aproveitamento. Daí aqui só uma tabela geral, só para entender por que o meu cliente vai insistir nisso, né? Vamos pensar num cliente que está comprando ali do Simples por fora, né? Ou por dentro, né? Se ele comprar de uma empresa, vou colocar, eu compro uma mercadoria de 10 mil reais. Eu quero comprar, eu sou um mercado e quero comprar massa de bolo, tá? Vou comprar da fabricante da massa de bolo, 10 mil reais de bolo, tá? Essa fabricante, ela é lucro presumido, lucro real, ou Simples Nacional por fora, ela veio me oferecer 27% de crédito. Então, os meus 10 mil reais, desses 10 mil reais que eu estou pagando, eu posso usar 2.700 reais ali para abater dos meus impostos, do meu CBS, do meu EBS. Se eu comprar de uma empresa que é do Simples Nacional por dentro, ele não vai me oferecer nada de crédito. E daí os meus 10 mil reais, eu vou ter 190, não é nada não, vai ter 198 de crédito, que é os 1,98% que eu fiz lá conta com vocês, né? Daí 198 reais de crédito. Ou seja, o meu final, meu placar geral é, gastei 100 reais com um, mas tive 2.700 de vantagem. Gastei 7.300. O outro, gastei 10 reais, só tive 198 reais de vantagem. Ou seja, gastei 9.800 reais. E daí pode ser que valha a pena, nesse caso, nessa circunstância, comprar do lucro presumido do lucro real e não do simples. Ah, mas eu posso jogar meu preço mais baixo, e daí eu crio um mercado mais competitivo, vou fazendo um bom desconto, vou fazendo um desconto de 20%. E daí ele vai querer comprar de mim. Vai mesmo? Então vamos lá, vamos fazer um desconto de 20%. Deixei de cobrar 10 mil, eu cobrei 8 mil. Vou gerar de crédito para ele só 158 reais. Ainda assim não ganho daquele que é lucro presumido, lucro real, que está cobrando mais caro do que eu, mas está gerando 27% de aproveitamento de crédito. E lembrando que esse crédito é histórico, esse crédito, esse cliente também usou esse fornecedor, usou do fornecedor dele, que usou do fornecedor dele, que usou do fornecedor dele. Então, pode ser que o B2B obrigue vocês a irem para o Simples Nacional por fora, mesmo não sendo uma vantagem numérica. Porque o seu cliente pode querer esse crédito. Aqui provamos que para ele é vantajoso. E daí ele deixa de comprar de você e compra de outro. Esse pode ser o problema. E é esse estudo que tem que ser feito. Legal? Pois bem, então as maiores mudanças, a gente já viu, serão para Simples Nacional B2B. Normalmente quem compra, porque quem faz serviço não tem muita diferença, vai, a maior parte das vezes B2C. Lucro presumido e lucro real tem mudanças, lucro presumido especialmente, porque daí tudo agora vai ter aproveitamento de crédito, mas numericamente vai ficar parecido com o que estava, tá? E lucro real, basicamente, trocamos 6 por meia dúzia. Só trocamos o nome PIS e COFINS por CBS e ICMS e ISS por IBS. Beleza? O que fazer agora? Arrancar os cabelos, é lógico. É isso que todo bom brasileiro faz quando se depara com uma crise, não é mesmo? Não nós. Nós, enquanto empresários, a gente tem que colocar a cabeça no lugar, resfriar tudo, entender o cenário. 2027 a mudança é pequena, ainda é só o CBS. Não vai ser de uma hora para outra que o seu cliente, que o seu fornecedor vai querer mudar tudo. Isso tudo será semestral para você fazer a reanálise. Então, num primeiro momento, se você está muito achando que o seu fornecedor pode implicar, senta comigo com calma, conversa, vamos tentar entender. O que eu faria? Independente de qualquer coisa. Primeira coisa que eu faria. Independente se eu sou B2B, B2C, não importa. Alinhe as contas em nome da empresa. Sabe aquele aluguel que está no nome da minha pessoa, fica no nome da minha mãe? Aluguei o salão lá no nome da minha mãe, ficou no nome da minha mãe, faz um tempão que está no nome da minha mãe. Nunca me liguei de trocar. É hora agora de repente, trocar, correr atrás do proprietário e trocar o aluguel para o nome da empresa bonitinho. Amanhã depois, se você precisar desse crédito, já está acertado. Já faz essa alteração. Não vai doer, você não tem pressa. Faz com calma. Aqui até vai saber Deus quando para fazer. Vai com calma, tá? Verificar com clientes a perspectiva de crédito terá diferença. Então, de repente, seu cliente bate um papo com o seu cliente. E aí, fulano?
Como que estão as coisas? E a reforma tributária? Hein? Vocês vão fazer simples por fora, por dentro? Estão olhando para isso? Estão ligando? Como que está lá? Estão comprando de outras empresas? Bote um papo, tente entender. Se você entender que o IBS e o CBS por fora é um cenário melhor para você, porque o seu cliente pode querer isso de você, daí a questão da gente começar a fazer um trabalho um pouco mais logístico, mais sério. Mapear evolução de faturamento para estourar a bolsa de crédito, averiguar fornecedores que não emitem nota, porque se o fornecedor não está te emitindo nota, é um crédito que você está deixando de ganhar, tá? Revisar contratos, condições, preços comerciais, antes de fazer qualquer transação. Sabe aquele cliente que vai começar a pegar no seu pé? Pega no seu pé do seu fornecedor também. Tenta entender qual fornecedor que está te oferecendo melhores condições. Isso pode te ajudar. Do mesmo jeito que o seu cliente está usando, isso a benefício dele, use você também a seu benefício. Separe corretamente receitas, produtos, serviços, despesas. Tá bom que isso daí é o beabá, né? A gente já deveria estar fazendo. E agora que a gente vai entrar também numa métrica onde tudo está muito mais fechadinho, tem mais necessidade ali de você ter ali tudo mais fechadinho, é interessante também já começar a melhorar esse aspecto, até para a empresa ficar um pouco mais séria, certo? Split payment. Esse daqui é o susto, né? O que é o split payment? Todo mundo já ouviu falar do split payment e não está entendendo muito bem como vai funcionar. Na verdade, ele ainda não está funcionando, não 100%, ele ainda está em fase de testes, não tem uma data certa para ele começar a funcionar perfeitamente. Quando começar, vai ser para a empresa lucro real, vai ser um outro patamar, até chegar aqui, tem uns tempos para a gente poder entender, mas basicamente o que será? Sabe a maquininha de cartão de crédito? Passou ali seu cliente, caiu na conta, não desconta a taxinha na maquininha, o imposto passará a ser descontado também junto. E daí você não tem mais aquela vantagem de pagar o imposto no mês seguinte, parcelar depois, não tem, porque caiu na conta, já descontou o imposto, como morreu o assunto. Isso vai acontecer de uma hora para outra? Não. Isso vai acontecer com empresas do Simples? Provavelmente não. Pelo menos não por enquanto. Porque não teve nenhuma mudança na legislação do Simples para que isso possa ocorrer, esse é o primeiro ponto, né? E segundo ponto, a gente ainda não sabe exatamente como que serão as alíquotas, nada está definido. Sabe os 8, 9%, os 27% que eu falei, mais ou menos. Tá? É tudo ainda número, suposição ainda, não tem nada ainda alinhado, acredita? A gente está batendo na porta do CBS agora para 2027, isso ainda não está certo. Então, obviamente, o split payment não é uma realidade para agora, mas a gente tem que ficar atento, que isso pode acontecer. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção também, os créditos, sabe o crédito que eu falei? Que você pode pegar do seu fornecedor, compra mercadoria, e daí você usa o crédito para bater do seu imposto e tal. Não será mais tão somente com a apresentação de notinha. O crédito ele só vai cair na sua conta a partir do momento que o seu cliente, o seu fornecedor, pagar o imposto. Então, que mais isso? Além de tudo, a gente tem que ver quais são os fornecedores que estão em dia com seus impostos. Porque não adianta nada ele te fornecer o crédito e não pagar aquele imposto. Declarar uma coisa na nota e na hora da declaração passar outra coisa. O que fará também com que essas notas fiscais que a gente está fazendo agora, a gente seja obrigado a recolher exatamente o que está em nota. Então, por exemplo, empresas que utilizam hoje vantagens tributárias que não estão diretamente atreladas à sua empresa, pode ser, muito provavelmente, essas vantagens elas vão cair por terra, tá? Tem empresas hoje de fachada que emitem notas só para gerar crédito, para você ter uma ideia do que como que funciona. E não vai mais adiantar. Não adianta você gerar um monte de crédito, ficar devendo e sumir, coloca o nome de um laranja, porque se você não pagou, não vai ter crédito do mesmo jeito. Então, pagando, se não pagar, não tem crédito. Então, pouco importa se você gerou. Então, o split payment está vindo para fechar esse cerco, tá? Só vai ter direito ao aproveitamento de crédito se de fato for pago aquele imposto. Volto a dizer, é para o caso daqueles, lembra do conceito que eu falei? Se você utilizou o crédito ali, se você estava querendo o não cumulativo, você tem o direito ali do crédito, só se seu fornecedor pagar o imposto dele certinho, capricho, bonitinho. Então, vamos lembrar das misturas pontuais? NR1, tá? Você falou lá no começo. NR1 vamos tratar o funcionário agora também da saúde mental dele, entender como que ele está funcionando, se de repente uma folga a mais ajuda, isso pode ajudar na produtividade, isso tudo pode fazer diferença até para a evolução da sua empresa. Estamos numa outra era, né? As coisas agora estão mudadas. Temos que acompanhar
como empresários que somos, temos que acompanhar e entender essas mudanças. Reforma trabalhista, 5x2. Isso daí só vai saber Deus quando. Quando aprovar, se aprovar, e a mudança é de 44 para 40. Então, 4 horas a menos de funcionário, e daí você vai ter que rever a escala, monta estratégia, monta conceitos, mas isso é para depois. Reforma tributária. Só vai me impactar se o meu fornecedor for, se o meu cliente, desculpa, só vai me impactar se o meu cliente for uma empresa, e se essa empresa, que é meu cliente, quiser muito esse crédito. Isso provavelmente não agora, mas tem que ter uma atenção. Se você for B2B, tenha essa atenção. Se for B2C, tá mais tranquilo. Eu acho que a ideia aqui é mais acalentar, tranquilizar os nossos clientes B2C, né, aqueles que já trabalham com o consumidor final, do que propriamente apavorar, não é essa grande mudança. E evolução fiscalizatória daí não tem jeito. Aí, para o segundo semestre agora, a CDE Contabilidade, o primeiro escritório 24 horas do Brasil, atende você de segunda a sexta, da meia-noite de domingo para segunda, até meia-noite de sexta para sábado. Por quê? Porque nós temos uma divisão específica, que é a divisão agora, a divisão de atendimento ao gestor, ao operador e ao responsável administrativo, muito bem coordenada pelo nosso Gustavo, que está aqui fazendo um trabalho brilhante, trouxe todos vocês aqui para conversar com a gente em dias diferentes, justamente por quê? Porque é para tudo estar alinhado sem medo, não é para ter medo, gente. Agora é para aproveitar o momento e evoluir, crescer, desenvolver. E para evoluir, crescer, desenvolver, na parte operacional, nós teremos, a partir do segundo semestre agora, o Marcelo, ele entrará com a parte da engenharia ali para a parte da contabilidade, uma engenharia contábil quase que a gente vai fazer, para interligar o Open Finance dos bancos, dos clientes, com o sistema para cumprir as obrigações acessórias. A gente está cumprindo o que o governo quer, vamos alinhar para tudo estar sendo bem entregue, tudo tá bonitinho, sem medo, no capricho, entendendo cada ponto, cada semântica, cada mudança, cada critério, enfim, vocês têm aqui, dentro da CDE, uma boa atenção para tudo isso dentro dos setores específicos, ok? E as opções facultativas seguem anuais para lucro presumido lucro real. Todo ano a gente indica se vai ser simples nacional, lucro presumido lucro real. E se for simples nacional por dentro e por fora, é semestral. Então tá mais flexível. Dá para a gente, se não for agora, semestre que vem, rever no outro, 2029 tá aí, a gente tenta entender um pouco melhor. Então, essas são as mudanças da reforma tributária, tá? Isso daqui é o que vai bater bastante para a gente, tá? Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição no momento, estou à disposição a posteriori, quem for B2B e quiser marcar para a gente conversar, estamos à disposição. Se quiser entrar em contato com o escritório de segunda a sexta-feira, temos uma equipe especializada para isso, temos nosso núcleo operacional dentro do contábil com o Marcelo, um trabalho brilhante que será feito a partir do segundo semestre, do tributário com o Fábio, que está fazendo um trabalho incrível desde o primeiro semestre, a Stephanie, não preciso nem falar, todo mundo já conhece a qualidade e competência da Stephanie do departamento pessoal, dentro do nosso núcleo não operacional. Por que não operacional? Porque, apesar da contabilidade ser o pessoal tributário e contábil, obviamente, né, temos também as necessidades ali dentro do Nexo para entender nuances de prefeitura, entender questão de alvará, entender as mudanças do dia a dia. O Nexo tem feito esse bom trabalho junto com a Nicole. Temos ali o DTEC para entender a evolução da tecnologia junto com o nosso setor de TI, com o Caian, e o trabalho muito bem feito, muito bem desenvolvido pelo Gustavo no Agora, para essas mudanças e esse atendimento, esse vínculo, essa ponte dos gerentes, de mim, ele é contador, da Thaís, minha sócia, que está aqui com a gente sempre, com o cliente, para que ele se sinta bem assistido em todas essas mudanças, de maneira individual, personalizada, por característica. Tá certo? Essa é a CDE, estão todos convidados, caso precisem conversar com a gente. Quero agradecer demais a atenção, o carinho de todo mundo que dispensou a última hora e meia com a Tássia, comigo. Eu espero que tenha sido produtivo, espero que a gente tenha agregado
ao conhecimento e tenha tranquilizado, de repente, aqueles coraçõezinhos que estavam mais acelerados sobre a reforma tributária, de que, de repente, não é esse bicho-papão, mas que tem que ter atenção, como tudo que tem que ter atenção. E sobre a questão da evolução fiscalizatória, fiscalização, tecnologia está aí para isso. Se 15 anos atrás ninguém andava com cartão de crédito, hoje ninguém anda com dinheiro vivo, então era evidente que em algum momento a fiscalização seria mais, bem fechadinha, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todo mundo, muito obrigado pela atenção, uma excelente tarde e uma semana abençoada para todos nós. Obrigada.